E que a graça e paz esteja com vocês. Que Deus abençoe hoje à noite eu falar e ouvir. Hoje de manhã. Que bom que vocês estão prestando atenção. É só por isso, hein? Isso. É o preparo para o Vanderlei, ele está hoje à noite conosco lá. Romanos capítulo 1, verso 16. Diz assim: não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E aí vem, como está escrito, o justo viverá por fé. E a gente sabe que não é qualquer fé, mas é a fé em Jesus Cristo, que nos diferencia. E, em várias épocas do passado, eu gosto demais de Romanos. Eu duvido que tenha um teólogo que não gosta da carta de Romanos. Mas ela é um desafio. Ela é difícil, ela é um desafio, mas ela é algo todo especial. E a gente sabe que ela já mudou e revolucionou a vida de muitas pessoas. Por exemplo, no século IV, na era cristã, Aurélio Agostinho, ele teve a sua vida transformada por meio da leitura e por meio de alguns versículos da carta de Romanos. Teve a vida transformada. E quem conhece essa história, o Aurélio Agostinho de Tagaste, também outro nome dele, teve a sua vida transformada. O próprio Martim Lutero, no século XVI, também teve a sua vida. E exatamente por meio desse versículo que a gente leu. Quando ele leu, o justo viverá pela fé. Ele achou que eram as obras que salvassem. Por causa disso ele se mutilava, ele fazia tantas coisas boas, ele se autoflagelava e quanto mais fazia, pior ficava. E até que ele leu aqui na palavra e diz, mas espera aí, a salvação vem por um meio diferente. Vem pela fé em Jesus Cristo. E eu estou me batendo aqui. Queridos, esse é o centro, isso é o central do Evangelho. E Paulo escreve essa carta aqui aos cristãos que viviam em Roma, porque ele pretendia passar por lá quando ele ia para a Espanha. Então isso era o sonho. Só que ele nunca chegou em Roma, nunca chegou a fazer essa tão sonhada viagem. Por causa disso ele diz aqui no verso 11 e 13, eu anseio vê-los, eu quero que vocês saibam quantas vezes eu tentei visitá-los, mas eu sempre de novo fui impedido. E aí ele escreve, essa carta assim tão preciosa. E eu gostaria de trazer nesta manhã, alguns pontos. O primeiro ponto aqui do versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Primeira coisa, é o não me envergonho. É a vergonha. É o envergonhar-se. Por que será que o homem tem vergonha? A mulher também, é claro. Aqui está o homem e mulher incluído. Mas por que será que nós, seres humanos, temos vergonha? Um animal, ele não sabe o que é envergonhar-se. Mesmo que quando ele apronta, você diz, não, ele estava com uma vergonha. Não, ele sabia que aprontando ele ia apanhar. Então ele só está daquele jeito para você não bater nele. Essa safadeza ele já aprendeu também de nós, seres humanos. Mas a vergonha é uma característica do ser humano. E a gente sabe que nós temos vergonha. A vergonha é coisa, por um lado, boa e coisa ruim. Um pastor, ele fez uma vez um sermão e tinha 3 pontos. O primeiro ponto era, vocês se envergonham de muitas coisas das quais não deveriam se envergonhar. Deu para entender? Vocês se envergonham de muitas coisas das quais vocês não deveriam se envergonhar. O segundo ponto era, vocês não se envergonham de muitas coisas das quais vocês deveriam se envergonhar. E o terceiro ponto,
tenham vergonha. Ainda bem que ele não botou seus 100 vergonhas, né? Ainda bem que ele nos poupou disso. Mas quando a gente para e pensa uma vez, há tanta gente que se envergonha de coisas. Por exemplo, se você chega no teu trabalho, ou tem colegas de escola, e depois na segunda-feira você vai para lá, está na escola, e todo mundo fala o que fez, que o final de semana bebeu, fumou, fez festa, fez isso, fez aquilo, foi lá e naquele outro lugar, e aí eles pedem para ti, onde é que você foi? Você diz, eu sábado à noite fui na juventude, e domingo eu fui no culto. Eles vão dar risada. Mas que coisa, isso não é viver. Entende? E a gente tem vergonha dessas coisas. Eu tinha vergonha de trazer a Bíblia para a juventude. E graças àquele líder que nós tínhamos, ele exigia e ele dava prêmio para o pessoal que trazia a Bíblia na mão. E aí quando surgiu aquela Bíblia com zíper, para mim isso foi uma invenção divina. Porque eu pude carregar ela e todo mundo, ele está levando um livro. Eu tinha vergonha. Talvez você também tenha. E é interessante. Mas também tem coisas que a gente, às vezes, das quais a gente não deveria, ou pelo menos que a gente deveria ter vergonha. De mentir, de roubar, de chamar palavrão. Parece que, às vezes, os crentes não são transformados nunca, né? E vivem na carne naquele momento, eu acho que de tantas coisas, eu disse, mas tu deveria ter vergonha de agir dessa forma. De agir mal nos negócios, de fazer isso, de fazer aquilo. Mas todo mundo faz. E é verdade, meus queridos. Por causa disso, que depois tenho vergonha, né? A vergonha, eu acho que por um lado é uma proteção também. Mas por outro lado, por causa disso que esses dois pontos a gente deveria parar e refletir uma vez sobre isso. Mas não é isso que eu queria trazer. Há vários tipos de vergonha. A vergonha errada, a vergonha justificada, a falta de vergonha e também a sem vergonhice. Mas o que é vergonha? Ela faz parte da vida do dia a dia. E a gente passa muita vergonha, não é assim? A minha esposa, me perdoa, eu não sabia que ela ia vir junto hoje. A minha esposa, ela tem carteira de motorista. E ela, uma época, andava de carro, e aí aconteceu que a carteira venceu, né? Mas até essa altura que ela venceu, eu disse, olha, Nel, você vai renovar a carteira, mesmo que tu não anda mais. E ela no dia, então ela foi renovar, e no dia que ela foi buscar a carteira, naquele tempo se buscava na delegacia ainda, porque era antigamente, e aí ela foi buscar e foi levar a filha junto. Não deu outra, né? Na hora que o cara entregou a carteira, a filha disse assim, mãe, agora tu só precisa aprender a dirigir, né? Sabe? Gente, os nossos filhos às vezes nos colocam em saia justa. E a gente às vezes sai envergonhado. Por quê? Porque eles muitas vezes são tão sinceros. E nós não sabemos o que fazer com isso. É verdade. E o apóstolo Paulo, ele coloca um tema que ele disse, não se envergonham. É uma negativa, mas do que o apóstolo Paulo está pensando aqui? Ele está pensando na cruz de Jesus Cristo. Daquele nosso Senhor e Salvador. Sabe, no tempo do apóstolo Paulo e hoje também, a cruz era uma vergonha. Era um sinal de tortura. Era uma vergonha. Eu não sei o que a gente colocaria no palco hoje, nós temos cruz aqui. Mas a cruz mesmo que para nós é um sinal de vitória. Mas na época aos romanos era um sinal de vergonha, de tortura. Era uma das piores torturas de morte. E por causa disso que eu sempre sou um pouco céptico às pessoas que gostam de usar crucifixo. Né? Quando estão bem conscientes daquilo que estão usando. E por que estão usando, como estão usando. Porque literalmente é um sinal assim,
se a gente realmente está disposto também a testemunhar. Por causa disso, eu quero dizer, o apóstolo Paulo, ele diz, não me envergonho do evangelho. A vergonha, como eu já disse, ela também faz parte até do ministério. Os cristãos podem ser tentados a envergonhar-se. Lucas 9, 26 diz mais ou menos assim, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também pode se envergonhar dele. Sabem? Que Deus leve a nossa vergonha. Que Deus leve a nossa vergonha. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1,8, ele fala uma palavra muito interessante. É como se ele tivesse, assim, prazer de passar por vergonha também. É interessante, né? Por causa do nome de Jesus, o passar vergonha. Eu quero dizer assim, quem testemunha, com certeza já passou vergonha. Porque fala para pessoas que são contra o evangelho, que acham a loucura da cruz, a loucura do evangelho, a loucura da palavra de Deus. Quem testemunha já passou por isso, mas com isso ganhou força. Com isso ganhou força. Uma segunda coisa, ele diz, eu não me envergonho de quê? Do evangelho. Aqui vem o evangelho, no verso 14, o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu estou devendo o evangelho para vocês. E ele tinha uma tortura, e a tortura dele é porque ele não conseguia passar por aquela comunidade. Ele diz, eu estou devendo para vocês. Paulo escreve aos romanos, diz, mas eu estou devendo. Mas o que é evangelho? A palavra grega é oiangelion. Você imagina uma cidade, antigamente tinha aquelas cidades muradas. Agora imagina todos os homens daquela cidade indo para a guerra. Foram convocados porque um inimigo estava vindo contra a cidade, contra aquela região, e os homens daquela cidade também são convocados, desde aquele que já pode carregar uma arma até o mais velho, que ainda pode ficar em pé, é convocado. E agora você imagina, lá vai o teu filho, lá vai o teu marido, lá vai o teu pai para a guerra. Ficam só mulheres, crianças e pessoas que não têm condições de ir à guerra. E talvez um e outro soldado para guarnecer a cidade. E todo mundo fica naquela expectativa, porque isso demorava às vezes dias. E todo dia eles olhavam por cima do muro para ver se havia um resultado. E quanto mais tempo, aquilo angustiava. Aquilo deixava as pessoas num estado de pilha que a gente não imaginava. E de repente alguém grita lá do muro, lá está vindo um soldado, é o mensageiro. E todo mundo apavorado vai para cima do muro e o soldado grita de longe, vencemos a batalha, e os soldados estão voltando. Que alívio! Provavelmente todo mundo foi para suas casas, preparou uma comida, prepararam a mesa na praça central, botaram toalha, botaram flores, botaram tudo para esperar os seus heróis de guerra, que já há tempo não comeram mais uma comida boa e gostosa como a comida da casa. E de repente, claro, sempre havia perdas também. E todo mundo desejava que não fosse o seu filho, o seu marido, o seu pai. Sabe, meus queridos, mas essa é chamada a boa nova. A boa nova, aqui do apóstolo Paulo, é evangelho. E ele compara o evangelho como uma boa notícia. Uma boa nova dada a você e a mim. Porque nós nascemos no mundo, quando Jesus veio não havia esperança. Não havia nada. O povo estava desesperado e de repente com a vinda de Jesus Cristo veio uma boa nova, uma boa notícia. Você tem esperança. Você pode viver diferente. Você que não tinha esperança da salvação pode ter agora a partir de Jesus Cristo a esperança da salvação.
Se você não teve isso até hoje, a partir do Evangelho, a partir da palavra de Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo, você tem a esperança da salvação. E essa é a boa notícia. Nós temos esse privilégio. Essa é a nossa tarefa, de levar as boas novas de Deus às pessoas. Paulo nos convoca pela sua palavra. Por causa disso, o apóstolo Paulo ele diz, gente, existe algo mais nobre do que levar o evangelho de Jesus Cristo adiante. No trabalho, na escola, na rua, onde você for, aonde você estiver. Só que aí vem a primeira parte, eu me envergonho. Eu me envergonho, tenho vergonha disso. Para mim foi importante a salvação. E talvez quem falou para mim não teve vergonha. Agora o que eu faço com isso? Gente, eu quero convocar a vocês, peço a Deus, por favor, me tira dessa vergonha. Isso não é só um problema de vocês, é meu também. O Vanderlei, não sei. O Vanderlei, não sei. Vocês conheceram um homem chamado Köpser, lá de São Bento? O Köpser? Já é falecido. Eu conheci ele lá onde é que ele morava, no interior de Rio dos Cedros. Nem sei mais o nome daquele lugar. Sei que a gente ia lá e fazia guerra de bosta no pasto dele. E a gente voltava todo embostado. Acho que é assim, né? Cheiroso, tangerina, cheiro de tangerina forte e cheiro de bosta de... Aquelas... vocês sabem, né? Aquela tortinha. E, gente, era tão bom. Mas o seu Köpsel, ele tinha uma característica. Toda a viagem que ele fazia de Mato Preto até a cidade de São Bento, podia sentar quem quisesse do seu lado. Ele falava do Evangelho. É ou não é? Tu conheceu ele bem, né? Gente, ele falava do Evangelho. E sempre tinha folhetos no bolso. Eu olhava para ele e dizia, seu Köpsel, só o senhor mesmo. Eu tenho inveja do senhor. Como é que a gente faz isso? Corta. Ele falava assim. E ele não tinha estudo. O português dele era horrível. Mas um amor pelas pessoas. E é interessante. Né? Eu tenho muitas histórias com ele e dele. Mas eu quero dizer, sabe, esse é o nosso privilégio, esse é o teu privilégio, o meu. Assim como Jesus Cristo nos conquistou, nos deu vida, nos deu esperança, nos deu uma vida nova. Gente, diga para ti mesmo, eu quero levar isso adiante também. Eu sei que a divulgação, ela às vezes não dá prazer, às vezes dá antes vergonha. Mas cada vergonha é uma vitória. E é interessante como a gente pode passar por isso. Só que agora vem uma terceira coisa. A palavra de Deus é o quê? Diz no texto, é poder de Deus. O termo grego é dinamis, sim, é dinamite. Esse é um dos motivos porque Paulo não se envergonha do Evangelho, pois ele é poder de Deus que salva. E o que é poder? É dinamis, é dinamite. Mas não talvez poder dinamite como nós entendemos, para detonar o inimigo. A palavra de Deus aqui também não é para poder subir, para dizer tudo posso, naquele que me fortalece. Eu fui uma vez convidado para fazer uma mensagem numa formatura. Aí a pessoa disse assim, eu disse, mas você tem um texto? Aí ela disse assim, eu tenho. Eu gosto demais daquele tudo posso naquele que me fortalece. É bonito, né? É um versículozinho bonito. Tu pode botar ele no carro, na casa. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez até você já disse isso várias vezes. Para alguém que está ali doente, tu bateu nas costas e disse assim, mas afinal tudo podes naquele que te fortalece. Mas leia o que vem antes também. E quando eu li conscientemente o que vinha antes, eu disse, pronto, entrei numa roubada. Porque lá o apóstolo Paulo diz, eu sei o que é estar contente. Eu sei o que é passar por fome, o que é apanhar, o que é ser preso, o que é passar por naufrágio,
o que é passar por uma mordida de serpente. Eu sei o que é ser rejeitado. O que é passar fome, eu sei. E aí no final ele diz assim, no grego nem tem ponto e vírgula. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha o contexto. Por causa disso, às vezes, a gente puxa as coisas para fora do contexto e lê isso aqui, mas a palavra de Deus é poder, derruba o inimigo. Gente, aqui é poder para a salvação. Para você e eu levar a mensagem adiante. E quando você leva a mensagem adiante, essa mensagem que você leva adiante, ela tem poder para trabalhar e transformar a vida daquela pessoa para o qual você está testemunhando. Para que aquela palavra possa fazer a diferença nessa vida. Possa perdoar os seus pecados. Por causa disso que tem gente que tem uma diarreia espiritual e aí diz, eu preciso de mais unção. Aquela minha igreja, como alguém me disse uma vez, curta, eu vou sair da miúca porque aqui não sopra o Espírito Santo. Não sopra. Aí ele foi para uma igreja onde sopra o Espírito Santo. E aí a última vez que eu tive contato com ele, eu disse, e daí como é que está lá? Ele estava todo soprado assim, né? A única coisa que eu pedi, escuta, e aquela história que tu me falou do teu pai, tu já botou a história com o teu pai em ordem? O pecado com o teu pai tu já botou em ordem? Aquele homem cheio do Espírito Santo, entre aspas, virou quase um diabo. Ele disse, tu não tem nada a ver com a minha história. Eu disse, que Deus você tem? Isso não é poder de evangelho. Isso é autossugestão ou é um sentimento apenas? Eu quero dizer, meus queridos, o poder para o evangelho é um poder de transformar. Sabes, por causa disso que apóstolo, a gente às vezes tem a ideia, né? A gente pode achar que a obra de Cristo não é suficiente. Por causa disso que a gente precisa dar uma mãozinha. Encher-se do Espírito Santo, porque o ensanguentado na cruz é fraco e traz. Não dá. Eu preciso de algo a mais. Queridos, a função do Espírito Santo é convencer da obra de Jesus Cristo. O Espírito Santo não é um recurso na tua vida porque Jesus Cristo não deu conta do recado. O Espírito Santo veio para mostrar a grandeza de Jesus. Ele atua somente por meio da palavra. E se alguém quiser ser cheio do Espírito Santo, eu sempre digo, meta a cara na Bíblia. Porque a Bíblia diz que a fé em Jesus Cristo vem por meio pelo ouvir. Gente, ouvir o quê? A palavra de Deus, a Bíblia. Não é nem, porque eu sempre falo que tem aquele trocadilho, né? A Bíblia quantas vezes diz, ouça o que o Espírito tem a dizer a vocês por meio da palavra. E não vejam, porque pelo ver vem muita outra coisa. Vem o pecado e muitas outras coisas. Por causa disso que ele diz, ouça. E vocês aqui estão ouvindo. Gente, isso é um privilégio. Jamais porque eu estou aqui. Jamais porque o Vanderlei está... Claro, o Vanderlei é outro nível, né? Jamais porque o Vanderlei está aqui. Gente, não é por causa de nós pregadores. Poderia ser qualquer irmão, irmã aqui. É a mesma coisa. Quando tem o que diferencia quando tem o uso da palavra? Tanto faz se a gente tem estudo ou não. Um cápsula era usado por Deus sem estudo. Sem estudo. E olha, ele era um missionário que foi muito, muito usado por Deus. Ele trabalhava no jardim no Lar Filadélfia. Cuidando das vacas naquele tempo, tinha lá. Mas meus queridos, por causa disso que ele diz aqui, o poder
é um poder para transformação. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eis que as coisas antigas se passaram e novas se fizeram. Gente, isso é poder. Isso você tem dentro de ti. O poder para testemunhar, para não se envergonhar e levar o evangelho adiante. Para dizer para a pessoa, tu precisa conhecer a Cristo. Você precisa. E por último, vem para a salvação. Não me envergonho do evangelho. Não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação. O evangelho não testemunha apenas a história da salvação, mas o evangelho é a própria história da salvação. E o evangelho nada mais é, nada menos é do que Jesus Cristo. E é somente por meio da pregação do evangelho que se abençoa, alcança a salvação. O conteúdo é o evangelho. E o poder está naquilo que quando você também ora a Deus, né? Quantas vezes a gente pode ter, eu sempre desafio os meus queridos lá em Presidente Getúlio, testemunha, leva a palavra de Deus adiante, fala, né? Não tenha vergonha, leve a mensagem adiante. Ah, mas eles não ouvem, não faz mal, vai adiante, deixa o evangelho falar por si. Hoje nós vivemos num mundo carente, que está tão carente de boas palavras, do evangelho, daquele segredo e daquele tesouro que você tem dentro de ti. Talvez há muitas pessoas tristes, angustiadas, deprimidas, depressivas, oprimidas por opressão diabólica. A gente muitas vezes atende pessoas que não têm rumo. Essa semana passada, atendemos de novo uma pessoa completamente oprimida, que não conseguia mais dormir, tinha medo, via coisas. E Jesus Cristo, por meio do poder do Evangelho, Ele libertou. Quando há uma opressão do diabo na vida de alguém, só existe um poder: Jesus Cristo. Que quando Jesus Cristo diz, sai daqui, em nome de Jesus, o diabo bate em retirada na tua vida. Por causa disso, cada vez mais tem pessoas, por sucesso, por prazer, por coisas que querem ver, que querem sentir, que querem experimentar, são vítimas da armadilha do diabo, do inimigo. E você tem esse poder dentro de você para trazer uma palavra nova, palavra de esperança, palavra de libertação para a vida do teu amigo, da tua amiga e da pessoa com quem você convive. Amém? Eu convido a nós orarmos, pode ser? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado também pela tua palavra. Senhor, eu quero te pedir de uma forma toda especial. Eu sei que eu só consigo chegar até os ouvidos de cada um. Mas tu és o Deus que podes fazer com que essa palavra adentre no coração e faça a diferença. Ajude-nos, Senhor, aquilo para o qual nós um dia desse podemos ter sido conquistado, a nossa vida que foi mudada, que foi transformada, que a gente possa levar essa esperança também aos outros. Tira de nós o medo, a vergonha, e que a gente seja cheio do teu Santo Espírito por meio da tua palavra, Senhor. Que a gente não se envergonhe de levar o Evangelho, que é poder de Deus, adiante. Obrigado por isso. Obrigado pela nossa transformação.
e por meio daquilo que Tu queres, que nós levamos adiante para a transformação de outras pessoas. Faça de nós verdadeiros missionários. Faça de nós verdadeiros testemunhas da Tua palavra e do Teu Evangelho. Transforma-nos e dê-nos, Senhor, essa força, esse poder. Amém, Senhor.